Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de 3 trilhos de mesa. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha e também eu quero estar agradecendo a cada um que está passando aqui pelo meu canal. Graças a Deus chegamos aos 3.000 inscritos, eu agradeço de coração a cada uma que está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando. Muito obrigado. E agora eu vou estar aqui pesando as peças. Esses trilhos aqui, eles ficam muito econômicos. Ultimamente eu tenho trazido bastante deles aqui. Graças a Deus aqui pra mim, a produção dele, eu tô vendendo bastante deles. E eu tenho produzido bastante. Tem uns que eu nem trago aqui porque são repetidos. São produção repetida. Aí eu nem tô trazendo. A balança aqui tá um pouco... Ó, mas eu vou pesar aqui o primeiro, ó. Esse aqui ficou pesando 445. Ó. Esse outro aqui, ele é quase igual também, esse aqui ficou 441. Eu fiz com a mesma combinação de cores. Esse aqui, eu acho que ele ficou mais pesado. Ó, 494. Esse aqui eu utilizei, são todos no fio 6, porém esse aqui ele tem Euro-Home. Euro-Home é bem mais pesado, né? Eu vou estar aqui falando as cores que eu utilizei aqui, para estar fazendo cada um, para depois eu estar abrindo aqui para vocês. Esse aqui em tons de vermelho, eu utilizei uma sobra que eu tinha aqui do Fial, fio 6. Mas eu tenho dele aqui aberto ainda do cru. E aqui para fazer a florzinha dele, eu utilizei esse vermelho círculo aqui, ó. Eu comprei esse vermelho círculo, já tem acho que mais de ano. Era para fazer uma encomenda, só a florzinha também. Ó. Esse aqui é a cor 3402, vermelho círculo, da Barroco, ó. Aí esse aqui ele já tá aberto, já tem um tempo. Eu tô utilizando ele aqui fazendo algumas florzinhas. Eu uso mais pra florzinha. E aqui eu utilizei esse verde. Esse verde aqui ele é o da Barbanfil. Esse verde aqui ele é o verde oliva da Barbanfil. Só que na Barbanfil ele não tem nome. Mas em outras marcas ele é o verde oliva, ó. Ele é bem bonito. Eu utilizei pra tá passando aqui, ó. Aí depois eu vim aqui com o cru da Fial, fio 6. Aqui eu passei uma carreirinha só do castanho da Barbanfil, ó. Não me sobrou nada, eu tive que apertar bem o ponto aqui para fazer essa carreira. Depois eu utilizei esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho ele é da Euro-Home fio 6. Ele era uma sobra, eu fiz um par de tapetes retangular que eu já até trouxe aqui no canal, já saiu o vídeo. Me sobrou, ele era de 600 gramas, ó. Me sobrou. Aí eu fui fazer aqui, porém não deu para fazer. Esse aqui não ia dar para fazer o bico, ó, de picô. Eu resolvi estar colocando esse aqui, ele é, não sei se vai focar direitinho aqui, ó, mas ele é um bordô da Fial, ó, essa última carreira aqui. Ele é um bordô, porém ele parece muito um vermelho mais forte, ó. Mas ele é um bordô, era uma sobrinha que eu tenho, porém eu tenho umas peças ali inacabada, que era uma encomenda quando eu comprei esse bordô, e a cliente não resolveu não ficar e eu não continuei com a encomenda dela. Ela não tinha dado a entrada nem nada, aí eu parei, aí eu utilizei a sobrinha que eu tinha ali. Se precisasse, eu poderia estar desmanchando a peça que eu tava fazendo pra ela, mas nem precisou. Eu consegui fazer aqui, ó. E ficou assim. Esse outro aqui, ó. Esse daqui são encomenda. A cliente que quis assim, ó. Aqui pra fazer a florzinha, eu utilizei essa mescla aqui, ó, da Barbanfil. Ela é bem bonita, ó. Parece, ela é um roxo com um rosé, ó. Eu utilizei para fazer a florzinha. Aqui eu utilizei uma sobrinha que eu tinha, bem pequena, desse verde. Ele é da Barbanfil, porém eu já fiz uma compra, eu tô esperando chegar dele. Mas o que eu tinha aqui acabou. E aqui eu utilizei esse caque escuro aqui, ó. Ele é só o caque mesmo, na Barbanfil, não é o caque escuro, não. Ele é o caque da Barbanfil, fio 6, era uma sobrinha, ó. Eu fiz nos dois. A única diferença desse... Aí aqui eu passei um bordô. Esse bordô aqui também era uma sobrinha. Me sobrou uma bolinha bem pequena. Eu procurei, não encontrei. Ele era da Barbanfil também, ó. Eu utilizei para fazer outras encomendas. E eu passei só uma carreira aqui nos dois. E aqui eu utilizei esse rosa, da Supremo, rosa vintage da Supremo também, ó. Eu abri esse cone, ó. Deu para fazer os dois. E me sobrou aqui, acho que foi em 100 e poucas gramas ainda, ó. A diferença desses dois trilhos é só a florzinha, ó, que eu fiz diferente. Aqui nessa florzinha eu utilizei esse rosé aqui também, ó, da Barbanfil, ó. Essas três mesclas aqui são Barbanfil.
Esses 3 multicolos são da Barbanfio, bem limpinho, ó, tá bem bonito esse daqui. E eu resolvi estar colocando uma flor, ela nem pediu pra colocar assim, mas eu coloquei uma flor de um jeito e de outro. Ela só queria que fosse mais igual, porque ela vai utilizar tudo na cozinha. Pra não ficar tão igual, eu coloquei assim, ó. Eu vou estar retirando aqui as coisas agora e vou abrir pra vocês verem como que ficou a combinação de cores aqui. Assim ficou o primeiro trilho aqui, ó. Ele ficou 1 metro... Esse aqui ele já descansou, ele ficou 1,30 m, ó. Quando eu finalizei ele ontem, ele tava com 1,33 m, ó. Ficou com 1,30 m por 48. Ontem ele tinha dado 49. Ficou por 48. Esse aqui e o outro da mesma cor, eu fiz eles ontem. E o vermelho eu fiz hoje. Ontem aqui pra mim foi um domingo, eu consegui estar fazendo os dois, porque eu tava sem as florzinhas, tive que iniciar eles todos. Aí ontem eu fiz as florzinhas e consegui finalizar os dois e ficou o outro pra mim fazer hoje. Aí eu finalizei ele cedo, o vermelho, porém eu não passei nem álcool ainda, porque eu tô fazendo aqui uma encomenda e não tive tempo de estar passando. Eu acho que o vermelho ainda vai diminuir quando eu medir ele aqui, eu nem vi a medida dele. Mas esse aqui eles são encomenda, ó, a cliente queria assim. Ela queria com cores mais escuras, ó. E eu dei a opção pra ela de fazer aqui com o caque, ao invés de colocar aqui o cru. Elas que poderia estar fazendo assim. E como eu já tinha essa sobrinha, eu coloquei, ó. Que eu fiz 4 carreiras de caque. Depois passei uma no bordô. Essa no bordô é a que eu passo já fazendo a junção. Faço 4 aqui. E pra fazer a junção, eu já venho fazendo aqui no bordô. Depois eu fiz 2 carreiras aqui no rosa vintage, que é o mesmo rosa envelhecido, rosé na Barbanfio. E depois eu já fiz a carreira aqui de bloquinho, ó, para poder encaixar esse bico aqui certinho, ó. Eu já até expliquei em alguns outros vídeos, mas aqui, ó, eu começo aqui com 5 picô aqui, ó, 5 pontos altos com picô. Nos próximos também são 5, eu não faço a correntinha, eu só faço uma correntinha de espaço. Nesse aqui eu senti a necessidade de fazer no primeiro, porém nos outros eu não fiz, mas se precisar eu faço uma correntinha de espaço, ó. E pra mim, fazendo aqui com 9 carreiras, até chegar aqui com 8 para fazer a nona aqui, com essa aqui de bloquinho, dá certinho para colocar esse bico, ó, do jeitinho que eu faço aqui, ó. Algumas meninas já têm pedido para mim gravar vídeo aula, porém, eu nunca gravei vídeo aula. E como o meu tempo tá bem corrido, eu não tenho como tá gravando, porém, tem vídeo aula aqui no YouTube, eu já vi, com esse mesmo bico, eu procurei, porém, é com mais carreiras. Mas eu creio que para muitas meninas vai dar certo fazer com muitas carreiras. Eu faço com menos porque o meu ponto é bem grande. Então eu acho que eu vou procurar no próximo vídeo para me falar aonde foi que eu vi. Eu não salvei, mas eu vi uma videoaula com esse bico aqui, ó, igualzinho tá aqui, ó. Eu vou procurar e na próxima produção que eu trouxer, eu vou falar onde foi que eu vi. Aí vocês vão conseguir fazer, porque a maioria faz com mais carreira. Geralmente aqui faz com 5, quando chega aqui faz mais carreira. E pra mim só com 9 carreiras ele já tá um tamanho bom, mesmo com fio 6, ó. Ficou assim. Quando eu chego nessa parte aqui, ó, eu sempre faço 3 pontos aqui, igual a gente faz aqui, ó. 3 de um lado e sem correntinha a gente já passa pro outro. Quando eu chego nessa parte, eu sempre faço 3 e já pulo pra cá, ó. Eu gosto de deixar essa parte aqui, ó, um pouco separadinho, ó. Não sei se muitas meninas... Eu nunca vi, assim, alguém fazendo com essa separação. Geralmente faz, mas até aqui, esse pontozinho aqui com picô. E aqui faz diferente. Porém, eu gosto de fazer assim, que eu gosto que fica, tipo, marcando a emenda, assim, ó. Não sei, mas eu gosto mais assim, ó. Até quando eu fazia aquele trilho Letícia, se eu não me engano, que era tipo o retangularzinho, eu sempre fazia assim, ó. Eu gosto de fazer assim. E aqui bate certinho, ó. Com 9 carreiras eu faço esse trilho muito rápido, porque aqui eu não preciso fazer contagem mais de ponto, não preciso mais fazer videoaula. Então, pra mim, esse aqui é uma produção bem rápida mesmo. Eu vou estar colocando aqui o outro junto para vocês verem a diferença que é só mesmo na florzinha, ó. Aqui às vezes eu deixo de trazer muita produção porque eu faço muita peça repetida. E quando não é no mesmo vídeo, eu não trago depois, igual esse aqui. Se fosse eu fazer, ela me pedisse outro, eu não ia trazer. Porém, esse trilho de mesa aqui pra mim esse ano, eu já fiz, eu totalizei 52 trilhos de mesa desse aqui esse ano. Eu já fiz com esses 3 de hoje, ó. Deu 52 trilhos. Então, é uma peça que eu acho que é uma das peças... Eu acho não, tenho certeza que tirando dos tapetes de R$20, é a segunda peça mais vendida pra mim aqui esse ano até o momento, ó. Vou colocar aqui o outro pra vocês verem a diferença.
Olha só como que ficou os dois aqui, ó. A única diferença desses dois é só mesmo na florzinha, ó. Esse aqui ele é um pouco mais fechado, ó. E esse aqui é mais rosé mesmo, ó. É para a mesma cliente, ela pediu que os dois fossem igual ou pelo menos parecido. E eu que resolvi estar colocando as florzinhas diferentes. Ó, e assim ficou perfeito, eu gostei bastante. Ó. Ela falou que vai colocar um na mesa e o outro no balcão, então vai dar certo pro que ela quer lá, ó. Ficou assim os dois. Às vezes eu faço muitas produções assim parecidas e eu não trago, porque fica praticamente repetido igual, mesmo com pouquinhas diferenças. Se eu tivesse feito em dias diferentes, eu não ia trazer, porque a diferença é bem pouco. A combinação de rosa que eu tenho feito com o peludinho e também só com o multicola aqui, eu já repeti muitas vezes que não trouxe aqui porque fica muito repetitivo, ó. Mas ficou assim esse aqui. Agora eu vou estar abrindo o vermelho para vocês verem como que ficou o vermelho, que é uma pronta entrega. Olha só como que ficou esse aqui, ó. Ele ficou com 1,32 m, ó. Porém, quando ele descansar, ele vai dar uma diminuída. Eu já sei que ele vai diminuir um pouco. Eu não coloquei a água ainda com álcool nele e amaciante. E antes eu quero estar falando aqui uma coisa para vocês. Não para vocês, mas deixar aqui uma explicação. Uns vídeos anteriores que eu trouxe aqui de trilho de mesa, eu não sei se algum de vocês viram, mas eu apaguei o comentário. Teve uma pessoa lá que comentou sobre que eu coloco pérola, que eu faço com multicola, as florzinhas, que não sei o que, tá? Que eu tô cobrando de graça, que eu tô dando os trilhos de mesa de graça, porque eu coloco pérola, eu uso multicolo e vendo um trilho desse aqui por R$ 59,90, que eu tô vendendo de graça, que não tá pagando o meu trabalho. Gente, uma coisa que eu quero explicar bem, que talvez não para vocês, mas para essas pessoas que pensam assim. Eu comprei, não sei para vocês aí, mas eu comprei aqui para mim, essas pérolas, já tem acho que uns 2 anos que eu comprei, era R$ 5 cada pacotinho, que deu para encher isso aqui, ó, deu para encher, e aqui também tava cheio, cada pacotinho com R$ 5 que eu comprei de pérola. Essas daqui, essas maiores aqui, que eu utilizo às vezes para colocar em jogo de banheiro, ó, elas são, não sei se é madeira isso aqui, ó. Eu comprei, era 10 dessas daqui por R$ 2, ó. Elas são maiores, às vezes eu coloco elas em bolsa, que eu quase não faço, mas quando eu faço eu coloco em bolsa, coloco na tampa do vaso, nas correntinhas lá pra gente amarrar. Então, pra mim, isso aqui... Ah, tá, e essa linha aqui que acabou hoje, que eu coloquei aqui, só me sobrou isso aqui. Essa linha aqui é aquelas linhas de nylon pra pipa. Eu comprei esse aqui na época, foi R$ 3,50. Tava até o preço aqui, mas eu ranquei. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é 1.000 metros. Eu utilizei isso aqui há mais, acho que foi no início da pandemia. Isso aqui, acho que tem uns 4 a 5 anos que eu tava com isso aqui. Agora que tá acabando. Pra mim, não é nenhum sacrifício. Colocar uma pérolazinha aqui, isso aqui pra mim é um mimo pra cliente. E também para que o meu trabalho fique mais bonito. Então aqui, eu não acho que eu tenho tanto gasto com a pérola. R$ 5 aqui vem muito mais aqui. Pra mim, eu não sei quanto que as outras pessoas compram, mas pra mim, vem mais dessa miudinha aqui. Eu sei que vem mais de 100, porque encheu. Isso aqui é uns pacotinhos que eu compro no armarinho. E essas daqui, elas só acabaram mais porque eu dei pra minha menina, que ela fazia algumas coisinhas com miçangue, e eu dei essa daqui pra ela. Mas encheu isso aqui. Isso aqui tem muitos anos que eu não compro. Então eu coloco aqui, eu não vou botar de custo uma pérola dessa aqui. Eu sei que eu paguei por ela, porém eu não vou aumentar R$ 2, R$ 3 por causa de uma pérola que eu coloco. Eu utilizo essa agulha aqui, ó, pra tá colocando com essa linha, ó. Eu dou uns 3 nozinhos aqui atrás, porque se a cliente não gostar e ela quiser tirar, ó, ela pode estar tirando, ó, e não vai danificar o trabalho. Depois que eu arremato a florzinha, eu coloco. Então, pra mim, eu sei que eu não tô fazendo de graça. Vendendo um trilho desse aqui por R$ 60, uma peça que eu consigo, se eu tiver com as florzinhas prontas, eu consigo tranquilamente fazer 3 trilhos desse aqui por dia, sem ficar me matando de trabalhar. Eu sei que eu consigo. Ou seja, uma produção de R$ 180, um trilho que ele pesa pra mim, em média, meio quilo é o que eu calculo aqui, mas como vocês veem, nem todo chega a meio quilo. Então, eu sei assim do meu trabalho, eu sei que eu não tô dando meu trabalho de graça. Eu sei da minha necessidade. Aqui a minha única renda, a minha, não tô falando do meu esposo, mas a minha é do crochê. Eu não trabalho em outra coisa, meu trabalho é isso aqui. Então eu não posso colocar aqui pra minha realidade um trilho desse aqui a R$ 100, que eu sei que ele vale R$ 100 e que vale até mais. Porém, pra minha realidade não é essa. Eu tenho que estar fazendo a peça e vender. Não que eu esteja passando fome, mas eu preciso trabalhar, vender e receber o meu trabalho, porque eu preciso repor material, pagar minhas contas, entendeu? E essas pessoas que vêm e falam
fala, deixa esses comentários nos vídeos da gente, elas não vêm comprar da gente, elas só querem mesmo reclamar, falar disso. Às vezes a maioria nem faz crochê, elas nem sabem o trabalho que dá para fazer isso aqui, é só mesmo para criticar. Então esse aqui é só um desabafo que eu quero estar deixando aqui com vocês, porque às vezes a gente fica chateado, igual esse comentário lá, eu apaguei, acho que já estava com mais de 1 hora que ela tinha deixado esse comentário, mas eu apaguei. Acho que poucas pessoas viram. Mas assim, a gente sabe, a gente que é crocheteira, a gente sabe o trabalho que dá nas nossas peças. Ninguém vai fazer um trabalho desse aqui, de que eu vendo a R$60. Se eu for comprar um cone de barbante de 600 gramas que eu pago, aqui eu pago na minha cidade R$16, então eu vou estar ganhando. Tirando os 16 e mais aqui o do multicolo, que às vezes eu uso o multicolo na florzinha, e aqui, às vezes eu faço mesmo com barbante, eu sei que dá pra me ganhar. Então, eu não tô dando de graça. E assim, pra mim, R$60 tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu já vendi muito a R$75 desse aqui, até R$80. Mas essa foi uma promoção que eu fiz, já tem alguns meses, e ela continua aqui pra mim. E eu não tô perdendo, né? Era só isso que eu queria estar falando aqui. E agora eu vou colocar aqui os outros dois da minha produção, pra vocês verem como que ficou essa produção. Assim ficou a minha produção, olha, de 3 trilhos. Como eu falei, eu produzi esses dois ontem e esse vermelho aqui eu produzi hoje, porém as florzinhas já estavam prontas. E eu já tô fazendo ali outra produção que é de encomenda. Mas assim, se eu tiver com essas florzinhas aqui prontas, eu consigo estar fazendo eles 3 em um dia, porque é uma peça que eu faço direto, como vocês mesmo ver aqui, são peças que eu faço aqui toda semana, pelo menos um eu faço aqui no meu ateliê. Então, são peças que a gente já sabe de qual, não precisa contar nada, você pega ali e você vai fazendo. E como eu já falei, eu trabalho por produção, faço sempre o que eu faço aqui em um, eu já faço no outro, ó. E pra mim é uma produção bem rápida, bem tranquila. Eu gosto muito de estar colocando as florzinhas, guardando as florzinhas já prontas, assim, passado verdinho. Porém, quando é encomenda, igual esses dois aqui, ó, eu não tinha pronto. E nem desse aqui eu não tinha, porque eu não tava nem com intenção de fazer pra deixar na minha pronta entrega. Eu não tenho nenhum trilho aqui, vendi todos que eu já produzi. Não tenho. Esse aqui é um trabalho que quando eu faço, que eu coloco aqui, graças a Deus eu sempre vendo, porque quando alguém vai dar de presente, vai um aniversário, vai alguma coisa assim, é a primeira coisa que elas me ligam procurando trilho de mesa. Então são peças que eu não posso faltar. Inclusive eu vou até fazer mais para trazer, para deixar aqui na pronta entrega. Eu não vou postar esse aqui para venda, eu acho que eu não vou postar ainda, eu vou deixar fazer pelo menos mais uns 2 para poder postar junto, para poder dar a opção de escolha. Mas assim ficou a minha produção. Eu agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.